Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Monteiro. Estarei com você aqui nessa frente 2 de Física e o nosso primeiro tema desse nosso primeiro módulo é estabelecer os fundamentos necessários para que a gente possa seguir no curso de Cinemática Escalar. Curso mega importante que contribui com diversas questões nos vestibulares que vocês prestarão. E nada mais justo do que começar esse curso falando do grande objeto de estudo da cinemática escalar, que é o movimento do ponto material. Ao término desse vídeo você vai entender esses dois termos. Para começarmos, a ideia aqui de chamar um corpo de ponto material, em geral, é entender uma situação na qual um corpo estudado, de qual se quer entender movimento, tem as dimensões desprezíveis em relação ao fenômeno que você está estudando. Em geral, é isso que a gente chama de ponto material. Ao longo do curso, eu vou dando diversos exemplos e falando algumas situações em que mesmo um corpo extenso pode ser considerado um ponto material. Eu quero te dar um exemplo bem simples. Se a gente pensa no nosso planeta, no planeta Terra, será que se a gente for estudar o movimento dele, a gente pode considerá-lo um ponto material ou ele é um corpo extenso? Veja, depende de qual é o fenômeno que você está estudando. Evidentemente, em relação a todos nós que vivemos aqui na superfície do planeta, jamais poderemos pensá-lo como um ponto material. Mas se nós estivéssemos estudando o movimento do nosso planeta de translação ao redor do Sol, aí, de fato, as suas dimensões podem ser desprezadas e a gente pode considerá-lo como um ponto material. Cinemática escalar é o estudo do movimento desse tipo de corpo, dos pontos materiais. Agora, para determinar se esse ponto material está em movimento ou em repouso, é muito importante entender o conceito de referencial. Imagina a seguinte situação: você está dentro de um ônibus, sentado lá no seu assento, e é uma situação na qual você observa que o ônibus está se deslocando em uma rua, mas você está sentado. Será que você está em repouso ou está em movimento? Veja bem, é uma situação um pouco controversa quando a gente fala sem a linguagem científica, porque você pode pensar, bom, eu estou sentado, né? Eu não estou saindo do meu lugar aqui dentro do ônibus. Mas, no entanto, você olha pela janela e vê pessoas passando, vê uma placa que passa por você, enfim. Aí vem muito importante a noção do referencial. Essa é uma situação clássica que você pode estar em movimento, aliás, você está em movimento em relação a alguns referenciais, mas em repouso em relação a outros. Porque movimento é a mudança de posição em relação a um determinado referencial. Então, por exemplo, o ônibus está lá se deslocando numa avenida, certo? Se você observar uma árvore que está fincada no solo, fatalmente você se deslocando junto com o ônibus tem a sua posição alterada em relação a esse corpo, em relação a essa árvore. Então a gente pode falar que em relação à árvore, você se encontra em movimento, a sua posição variou em relação a esse corpo. No entanto, se você pensa em relação ao banco no qual você está sentado, seguramente você está em repouso. Afinal de contas, a sua posição em relação a esse corpo não se altera. Eu tenho certeza que você pode pensar diversos outros exemplos no qual você estaria em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação ao outro. Ao longo do curso a gente vai acabar até meio que dentro de alguns problemas, não esquecendo, mas não declarando o referencial estudado, e muitos exercícios que você vai encarar, ele não deixa explícito qual é o referencial, mas em geral, enquanto a gente estiver estudando cinemática escalar, na ausência de outra informação, as bancas examinadoras usam como referencial corpos parados em relação à superfície da Terra, né? Então, quando lá no exercício futuro que você for estudar, estiver falando de um carro que está em movimento em uma rodovia, não está declarado, mas está subentendido que o referencial é algum ponto
algum ponto estático em relação a essa rodovia. Uma placa, enfim, uma placa sinalizadora. Isso é muito comum e a gente vai ver mais para frente. Então, muito embora nos próximos cursos, nas próximas aulas, nos próximos exercícios, às vezes não se declare, saiba que sempre existe um referencial para que a gente possa declarar movimento ou repouso. Não existe um referencial preferencial, então a gente pode adotar o que a gente quiser. Em geral, você vai respeitar, evidentemente, o que tiver dado nos enunciados que você vai resolver. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro vídeo desse módulo. Continue atento aí para os próximos. Até mais e bons estudos!